Saudações, leitores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Mila, do De Livro em Livro, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Cai o Pano, de Agatha Christie. É mais um livro que eu li pro projeto Lendo Agatha Christie 2020. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe que projeto é esse, eu vou deixar aqui a playlist desse projeto. Projeto que foi extremamente desafiador da minha parte, muito ousado. Esse livro aqui, Cai o Pano, eu deveria ter lançado a resenha dele no dia 30 de novembro. Porém, novembro foi um mês muito corrido pra mim. É mesmo o livro anterior, que foi Assassinato na Casa do Pastor, já saiu bastante atrasado a resenha. Informei que Cai o Pano também iria atrasar. A gente tem aí alguns livros atrasados desse projeto, mas o objetivo é que até o final do ano a gente coloque tudo em dia, afinal tá faltando apenas 2 livros. Mas antes de começar a falar sobre Cai o Pano, realmente, eu gostaria de dar alguns recadinhos que são muito importantes aqui pro canal. O primeiro deles é, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. A sua inscrição é muito importante, não custa nada você clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Próximo recadinho também é curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para toda a sua galera, porque isso dá um apoio muito grande para que eu fique motivada e outras pessoas possam vir conhecer o De Livro em Livro e se inscrever também. Então, por favor, compartilha nas suas redes sociais esses vídeos ou algum outro que tem aqui no canal. E falando já em redes sociais, também acompanhe as minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Twitter e no Facebook. E lá a gente está sempre mais próximo e pode trocar uma ideia muito mais ampla do que aqui no YouTube, tá? O outro recadinho que é muito importante, porque salva a saúde deste canal, é caso você for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilize o link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou nas minhas redes sociais também tem sempre os links da Amazon, porque assim você vai estar ajudando, porque quando você compra utilizando o link eu ganho uma pequena comissão e isso ajuda muito, muito mesmo a manter o canal, a investir no canal, enfim, tudo isso. Porém, tem um recadinho que é muito importante, é que o seu carrinho tem que estar vazio, tá? Para você fazer essa compra. Então, antes de você comprar, esvazia o seu carrinho, abre o link, pesquisa o produto que você quer comprar, coloca no carrinho e faz a compra, tá certo? Assim você vai me ajudar muito e ajudar aqui o canal. Eu estou realmente precisando investir mais aqui numa iluminação, enfim, tudo isso, para melhorar a qualidade dos vídeos para vocês aí. Bem, depois de todas essas notificações, nada melhor do que conversarmos sobre o livro Cai o Pano, de Agatha Christie. Lembrando que essa edição é da HarperCollins e uma coisa bem interessante é que a tradução foi feita pela Clarice Lispector, gente. Então eu amei essa tradução também. E esse livro aqui ele foi publicado em 1975, um livro que foi publicado um ano antes, provavelmente, ou alguns meses antes, da morte da rainha do crime, que é Agatha Christie, já que ela morreu em janeiro de 1976. Esse livro ele foi o último livro publicado em vida pela autora, então isso é algo muito importante de ser mencionado aqui. Outro dado que é muito importante é que esse foi o último caso de Hercule Poirot, então vocês já sabem aí, não é nenhuma novidade que aqui ele vai morrer, Hercule Poirot vai morrer, Agatha Christie vai matar o seu personagem mais icônico, mais famoso, porém ele vai solucionar um último caso, né? E é muito interessante a gente observar isso porque Agatha Christie já tinha esse livro escrito desde o começo, o início da Segunda Guerra Mundial. Porém, o manuscrito desse livro ficou guardado em um cofre, gente. Ela guardou por vários e vários anos esse livro, até ela perceber que já não conseguiria mais escrever nenhum outro livro, então ela lançou esse livro pouco antes de sua morte. E é interessante também observar que Agatha Christie já vinha recebendo algumas críticas a respeito de sua receita, por assim dizer, de seu modo de escrever. Já estavam vários jornais, vários críticos literários dizendo que ela não estava mais em forma, ela sempre usava métodos semelhantes na sua escrita e tal. Então, quando ela percebeu isso, ela realmente fechou ali a sua vida de escritora com chave de ouro, entregando Cai o Pano, que já estava escrito. E apesar de não ser o melhor livro da escritora, como ela mesma ressalta, não é o livro favorito dela, foi uma obra muito digna e realmente representou assim o final da vida de tanto do personagem mais icônico de Agatha Christie, como também a vida de escritora da própria
própria Agatha Christie, então não teve como concluir toda essa jornada de maneira melhor e mais fabulosa. E nesse último caso de Hercule Poirot, cai o pano, a gente vai voltar ao início, por assim dizer. Aqui Hercule Poirot ele vai voltar para a mansão Styles, onde foi palco do primeiro livro de romance policial de Agatha Christie, que é O Misterioso Caso de Styles, que foi publicado em 1920 e que lançou Agatha Christie nessa fama mundial, né, e tornou Hercule Poirot um de seus personagens mais icônicos, que protagonizou aí mais de 40 obras da autora. Então, nada melhor do que finalizar assim a vida, né, e a carreira de Hercule Poirot ali onde ele começou a sua jornada, né, quando ele chegou na Inglaterra. É importante frisar que esse livro aqui vai trazer vários spoilers do livro O Misterioso Caso de Styles. Então, se você não tiver lido e você não quiser pegar spoiler, não leia esse livro. Se você for ler realmente na ordem cronológica de Agatha Christie, não tem problema, porque esse vai ser um dos últimos livros dela. Mas se você for ler de forma aleatória, você vai pegar spoilers desse primeiro caso lá, tá? Na realidade, pra mim, essa aqui foi uma releitura. Eu já tinha lido esse livro em outra edição. Na época que eu li, eu era muito jovem, eu não sabia que era o último caso de Hercule Poirot, e foi um livro que me surpreendeu muito. Ainda hoje, dessa vez, relendo esse livro, eu fiquei bastante surpresa, porque apesar de saber, de lembrar bastante bem o final, alguns detalhes me escaparam da memória, já faz muitos anos que eu tinha lido, então eu relembrei esses detalhes e isso foi muito legal. Bem, voltando aqui a uma sinopse muito breve para não dar tantos spoilers assim. Aqui Hercule Poirot volta à mansão Styles, que ela está agora, ela virou uma casa de hospedagem, uma pousada ali. Hercule Poirot está já muito idoso, está ali numa cadeira de roda, sofrendo muito com as dores de artrite, ele não anda mais, ele precisa de um criado para sempre poder ajudá-lo. Então a gente tá ali vendo Hercule Poirot já bastante idoso. Porém, ele frisa muito bem que a sua mente, apesar de ele não conseguir andar, não conseguir se mover, não ter essa independência corporal, ele tem ainda uma mente, um raciocínio muito brilhante, muito fenomenal. Então aqui, Hercule Poirot, ele já vem seguindo algumas pistas de um personagem identificado aqui por X. E ele percebe que esse personagem, ele acompanhou 5 casos em que esse personagem, em que X estava presente e que cometeu os crimes, porém ele não foi relacionado aos crimes. Ele não levou a culpa pelos crimes e sempre outras pessoas levaram a culpa pelos crimes. Então Poirot está ali muito intrigado, ele quer pegar esse assassino e aí ele convoca o seu fiel escudeiro ali, o Capitão Hastings, para passar uma temporada com ele ali em Styles. Então Hastings vai até Poirot, ele tá muito triste por saber que a saúde de Poirot tá muito ruim, que ele tá com problema de artrite, que ele tá com problema de coração e que a qualquer momento ali ele pode realmente morrer. Então é quando Hercule Poirot conta pra ele sobre esses casos em que X saiu impune e diz que ele pretende sim capturar X. E ele vai precisar da ajuda do Capitão Hastings, já que Hercule Poirot não pode andar. Então o Capitão Hastings vai ser ali os olhos e os ouvidos de Poirot dentro ali da mansão, da pousada de Styles. E é exatamente isso que o Capitão Hastings tenta fazer. Porém, ele é muito dificultado porque Hercule Poirot não dá tantas pistas assim. Ele comenta sobre os 5 casos em que X saiu impune e que outras pessoas levaram a culpa pelos assassinatos, mas não fala quem é X para o Hastings, embora Hercule Poirot já saiba quem é esse X. Então o Hastings vai ser tipo o relator de tudo que acontece durante o dia para o Hercule Poirot, que passa a maior parte do tempo ali dentro do seu quarto. Então a sinopse é basicamente essa. Se eu falar mais alguma coisa, posso soltar spoilers. Então eu vou entrar aqui sobre as minhas impressões, sobre o que eu considerei, o que eu achei de Cai o Pano. Primeiramente, eu queria dizer que o livro é extremamente viciante, a gente lê super rápido, apesar de que eu estava mesmo sem tempo para ler, mas eu não conseguia largar. A gente fica realmente muito preso, mesmo eu já tendo lido esse livro uma vez. Me ocorreu que eu esqueci vários detalhes e eu achei fascinante poder acompanhar isso de uma forma praticamente inédita, sendo que eu já sabia como o livro ia terminar. Mas foi muito interessante, porque eu acabei observando algumas coisas que me incomodaram. Apesar de eu ter amado o livro, realmente eu reconheço, tal como Agatha Christie, que essa não foi a melhor obra da escritora. Ela tem várias pontas soltas,
fios soltos que você vai ficar questionando, você não vai concordar, você vai achar que ela escondeu realmente muito da gente, muito do Capitão Hastings, e isso quer dizer que vai tornar esse livro praticamente impossível do leitor identificar quem é o assassino. Se você já leu e conseguiu identificar quem é o assassino, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber, porque realmente, tanto da primeira vez que eu li, eu não consegui descobrir. Dessa vez eu já sabia, né, porque enfim, mas eu ficava observando as pistas e eu vi que eram mínimas e que você deveria ter bastante atenção, porque apesar de ser um caso que não é um dos melhores, mas foi um caso em que Agatha Christie soube esconder cada pista de forma muito genial. E como eu já comentei ali que o Hercule Poirot já sabia quem era X, já sabia quem era o assassino, me incomodou muito ele não ter contado pro Capitão Hastings, apesar de eu compreender exatamente por que ele não contou. O Capitão Hastings, ele é muito transparente, ele é muito ingênuo, com certeza ele ia colocar todo o plano de Hercule Poirot por água abaixo, mas isso me incomodou muito, porque de fato eu acho que Hercule Poirot não deveria ter trabalhado apenas com o Capitão Hastings, ele deveria ter trabalhado com a força policial, porque como ele já tinha uma fama muito grande de detetive particular, de detetive que sempre solucionava casos e que era muito famoso, mesmo ele estando muito doente, muito idoso, eu acho que a polícia iriam ficar realmente atentos ao que ele falasse. Então eu achei que ele poderia sim ter chamado a polícia, ter contado todos os fatos, enfim, tudo aquilo ali, para poder solucionar melhor esse caso. Então eu achei essa parte um pouco assim que não colou, incoerente para as obras de Agatha Christie. A gente vê uma coerência tão grande, e aqui eu realmente achei essa parte um fio muito solto, muito aleatório. Poirot não falar pro Hastings quem era o assassino, tudo bem que ele nunca falava, né? Poirot não chamar a polícia, então eu achei ele querer fazer tudo isso sozinho foi meio incoerente. Uma coisa que também eu fiquei, tipo, boiando aqui durante o livro foi o fato de por que Poirot identificou X. Como foi que Poirot conseguiu ficar na pista de X? Como foi que ele pegou esses 5 casos aleatórios, praticamente aleatórios, e ligou esses 5 casos a esse X, a esse personagem, né? Então, isso não ficou tão claro. Ele apenas expôs esses casos pro Hastings e não explicou nada a respeito disso, do motivo de ele estar na pista de X, de ele estar querendo prender o X. Então, isso pra mim ficou muito aleatório, muito jogado ali. Eu achei que merecia uma explicação melhor, ou será que eu passei batido isso novamente nessa segunda releitura? Porque eu realmente não identifiquei um motivo de Poirot estar ali seguindo a pista de X, apesar de que ele sempre diz que ele é a justiça. Então eu acho que querer sim buscar a justiça para esses 5 casos é importante para Poirot, mas como foi que ele chegou à conclusão de que esse X estava envolvido com esses 5 casos? Isso não chegou ali para mim durante a leitura. Eu achei isso muito, muito falho de Agatha Christie. Mas uma coisa que eu realmente amei nesse livro foi o fato de ela fazer essa conexão com o primeiro caso de Hercule Poirot na Inglaterra, quando ele chegou na Inglaterra, com o seu último caso, sendo na mesma mansão. E principalmente trazendo de volta o Capitão Hastings, né? Porque a gente vê o quão ingênuo e quão idealista é o Capitão Hastings quando ele traz à tona ali as lembranças, né, de quando eles estavam ali em Styles da primeira vez. Então ele traz ali várias lembranças que não eram reais, que eram emoções que ele tinha na mente dele, mas que não eram reais. E Hercule Poirot vai lá e coloca muitas coisas pra fora. Tipo, Hastings, ele dizia que achava que realmente Poirot escolheu aquele lugar pra descansar justamente por ter uma memória afetiva dos primeiros anos que ele veio parar na Inglaterra. Porém, Poirot disse que não é por isso, porque nos primeiros anos ele estava fugindo do seu país, então ele estava fugindo, ele estava com medo, ele estava assustado. Então ir para Styles naquela época foi muito assustador, ele não tem uma memória muito afetiva, assim como Hastings imaginava que ele poderia ter. E até mesmo ele alerta Hastings dizendo que Hastings, você também não passou por bons momentos aqui em Styles. Você estava ferido, você estava machucado, como que você pode ter boas lembranças
lembranças daqui, principalmente depois que aconteceu um assassinato ali em Styles. Então é muito interessante ver esse contraste de como o tempo, quando o tempo passa, algumas lembranças da gente ficam assim um pouco distorcidas. Essa parte eu achei genial, principalmente Hercule Poirot não esquecer, mesmo ele sendo o mais idoso, e o Reichenseira ter assim uma visão muito idealista, muito romântica assim de tudo. Porém, como eu já ressaltei, não é um dos meus livros favoritos de Agatha Christie. Na realidade, dá uma dorzinha no coração a gente ver Hercule Poirot partir. Foi também genial ver isso e também eu achei, apesar disso, eu achei que o livro cumpriu o seu papel de, tipo, encerrar a fase, encerrar o teatro, encerrar a jornada de Hercule Poirot, como aquelas cortinas que se fecham, né? Cai o pano. Tanto pro Hercule Poirot quanto pra Agatha Christie. Eu achei uma metáfora genial. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião sobre Cai o Pano. E como eu estou atrasadíssima com o projeto de Agatha Christie, eu já vou deixar aqui os 2 livros que a gente deve ler aqui no mês de dezembro, porque já tô atrasada. E com certeza elas não vão sair nas datas previstas, mas elas vão sair, tá bom? O primeiro livro que era pra eu ler e vir falar com vocês até o dia 15 é A Extravagância do Morto. E o segundo livro é Poirot Perde uma Cliente. Então essas aqui vão ser 2 prioridades de leitura e assim que eu ler eu já trago o meu veredito, a minha opinião pra vocês. Se vocês quiserem ler, vocês já estão sabendo quais são as leituras desse mês, que vamos finalizar aí esse projeto tão audacioso aqui que eu fiz pro canal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês deixem um curtir, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, do livro e também me digam aí, façam sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.